Nós estamos com uma nova série de mensagens que se chama... Tá bom. Para início de conversa, ainda estamos na terceira, tá valendo. O verbo em nós. Antes da gente conversar, eu queria falar de um problema e por que é importante a gente se atentar para a nossa conversa de hoje. Nós vivemos, e eu sei que vocês vão concordar, um momento de crises de identidade. A grande pergunta da humanidade sempre foi essa. Na final, quem eu sou? Para onde eu estou indo e por que eu existo? Essa foi a grande pergunta que sempre mexeu com os corações dos seres humanos. E hoje, mais ainda, o que nós vivemos hoje é uma crise sem tamanha, pessoal, das pessoas não saberem mais quem elas são. E aí elas começam a se identificar com grupos, com tribos, e tudo aquilo que a pessoa concorda com ela em alguma coisa, ela vai se identifica, dedica a vida àquilo, e aquilo começa a fazer parte da identidade dela. Basta você dar uma olhada em quantas tribos existem nas grandes cidades. É a tribo do emo, é a tribo do funk, é a tribo do rock, é a tribo de tudo que você vai ver por aí. A grande questão é que será que é isso que nos define os nossos gostos, as nossas preferências? E aí isso começa a transladar para uma ideia de polarização desse país, e vocês estão vendo isso a todo momento, de como nós agora nos identificamos com o partido político e com o político tal. Eu sou fulano de tal, apoiador do partido tal. E essa passou a ser a nossa identificação ou coisas similares. Mas, na verdade, a nossa conversa é como eu me identifico. E a grande pergunta é, quem é você? O que você diz de você mesmo? Quero dizer para você hoje, e espero bater nessa tecla o máximo possível, que a sua verdadeira identidade é revelada no seu serviço e no seu relacionamento com Jesus Cristo. A sua verdadeira identidade é revelada no seu serviço e no seu relacionamento com Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver no nosso texto hoje. Abra lá sua Bíblia, em João capítulo 1. Nós vamos trabalhar hoje do versículo 19 até o versículo 28. João capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 28. Amém? Estou ouvindo alguns barulhos de Bíblia. Eu vou ler na NVI. Você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim o texto bíblico. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Versículo 22. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. O que você diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-lhe dizendo: então por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Senhor, está aqui, Pai, o teu texto, está aqui, Senhor, o teu povo, está aqui eu que também sou teu. E é nisso, Pai, que eu me apoio para podermos falar da tua palavra. Na tua rica misericórdia e no teu amor dispensado sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Pai, apesar do temor e tremor diante da tua palavra, contamos com a tua graça e com a tua misericórdia e o teu amor na nossa vida, Pai. Senhor, fala, que o teu Espírito fale e quem tem ouvidos ouça o que ele tem a dizer à igreja. Me esconda atrás da cruz de Cristo,
contando com o teu favor e o poder que vem do Espírito, para não falar de mim, mas para expor a verdade do teu texto bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vimos nos 2 domingos anteriores, e sempre é bom estar relembrando vocês, que o Evangelho de João é escrito para que as pessoas cresçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham então vida eterna no seu nome. Esse é o motivo que João escreve. Então ele escreve por uma audiência que era provavelmente de maioria gentílica, daquele povo que no Antigo Testamento não conhecia a Deus, para expor que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e glorificá-lo, sendo então o homem, Deus, totalmente Deus, cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade. E ele começa isso escrevendo que o princípio ele era o verbo e estava desde o princípio com o Pai, e além de ser o verbo, ele era o próprio Deus. E criou todas as coisas, e tudo que foi criado por meio dele, sendo que sem ele nada poderia vir a existir. E aí diz que Jesus então era a própria luz, e as trevas não permanecem contra a luz, e a luz chegou no mundo, acabando com todas as trevas. Veio para o mundo que ele mesmo criou, e sendo encarnado, agora em forma de homem, ele vem a este mundo cheio de verdade, de graça e graça sobre graça. E o texto vai dizer então que esse Jesus podia ser apalpado, podia ser tocado, visto e ouvido, totalmente homem. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. E aí ele continua dizendo que aquele que era a palavra se tornou carne, e João dava testemunho disso. Ele exclamava: esse é aquele a quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí, no versículo anterior ao que nós vamos conversar hoje, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Esse era o testemunho de João. João vem no deserto com aquela roupa estranha, vestido com uma roupa totalmente peculiar, num lugar estranho, num deserto onde não era a maioria dos pregadores apareciam, comendo coisas estranhas, como gafanhotos e mel silvestres, e aparece esse pregador itinerante muito estranho, pregando sobre o arrependimento e testemunhando que ele estava falando de alguém que viria depois dele, mas que esse que vem depois dele já existe antes dele, antes da própria existência do João. E aí o nosso versículo 19, ele começa dizendo: este foi o testemunho de João, este que eu acabei de falar para vocês. E aí nós temos a primeira informação, que quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para perguntarem quem era esse homem que estava pregando no deserto. Vocês imaginem comigo, por que eles fizeram isso? E essa é a primeira vez que a palavra judeu aparece no Evangelho de João. E não é todas as vezes que a mesma palavra aparece que ela vai significar a mesma coisa. A palavra judeu nesse texto, ela se refere às autoridades religiosas daquele período. Eles tinham o poder para enviar sacerdotes e levitas para ir ter com João e saber quem era este homem que estava com essa mensagem diferente. Sacerdote era aquele sujeito que estava no templo e fazia ali os sacrifícios do templo e conduzia toda a adoração religiosa do povo. Era aquele homem que era o responsável por conduzir toda a congregação para Deus. Ele vinha, oferecia o sacrifício e falava e fazia a conexão entre o povo e o próprio Deus. O levita eram aqueles responsáveis pelo cuidado do culto. Era aquele pessoal que lavava o templo, que limpava o templo, que faziam as músicas e pertenciam à tribo de Levi. Então, os líderes judeus pegam esses dois cargos, separam alguns desses sacerdotes, alguns desses levitas e enviam para ir lá ver o que João estava pregando. E aí eu te pergunto, por que eles fazem isso? Por que essa preocupação? Agora,
é um momento que a gente precisa entrar um pouco no contexto disso aí. Abre o olho, não pisca, segura aí na cadeira, é rapidinho. Mas presta atenção. Havia entre o texto de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, e o texto de Mateus, há mais ou menos quantos anos? Pode falar com força, há mais ou menos quantos anos? Há mais ou menos 400, conhecido como o período de silêncio profético de Deus. Então, entre o texto de Malaquias e o começo do Novo Testamento, Deus não levantou profeta, não levantou revelação escrita para o seu povo. E aconteceram muitas coisas. A primeira, quando termina o Antigo Testamento, o povo de Deus está sobre o domínio dos persas. Eles estão sob o domínio dos persas, eles vão para o cativeiro babilônico, estão sob o domínio dos persas, voltam para a sua terra e começam a construir o templo e reconstruir a sua cidade, mas ainda com os persas dominando sobre eles, ok? Aí então, os persas perdem o domínio mundial para os gregos. E aí começa o Império Grego a governar sobre todo o mundo conhecido. E é por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, fecha parênteses. O Império Grego domina toda aquela situação. E um tal de Antíoco Epifanes, ao detestar o judeu, e vocês vão lembrar que os judeus não comiam carne de porco. Então esse Antíoco Epifanes, ele vai e sacrifica um porco no templo judaico, para fazer uma afronta e uma perseguição terrível contra o povo judeu. O povo judeu, então, se levanta e consegue a independência através de uns caras chamados os Macabeus. Eles destroem aquele povo grego e conseguem um período de paz. E o povo judeu começa a ser independente por alguns anos, nesse período chamado período dos Macabeus. Mas em determinado momento da história, emerge o período romano. E aí, quando os romanos dominam todo o mundo conhecido, eles vêm, conquistam a terra dos judeus e começam a exercer um governo sobre eles. Agora vocês imaginem comigo. Esse Império Romano, ele cobrava alta taxa de imposto. Este Império Romano, ele acabava com a liberdade judaica. Este Império Romano escolhia os sacerdotes entre os judeus. E eles acabavam com a identidade judaica. Então, qual que era a maior esperança do judeu daquele período? Vir alguém, o descendente de Davi, prometido lá no Antigo Testamento, que vai reinar, vai derrubar esse Império Romano e vai fazer com que a gente reine sobre eles. Então vai fazer o novo império, o Império Judeu do Reino de Deus. Amém, igreja? Mais ou menos. Essa era a expectativa deles. Eles tinham essa ardente expectativa de alguém que viria o Messias. Agora, abre um parênteses. Eu gostei dessa ideia, hein? Tomara que o Wesley não veja. Vocês reparam como Deus tem conduzido a história, preparando o terreno para o aparecimento de Jesus Cristo? Todos esses acontecimentos apontaram e fizeram que os judeus ficarem numa ansiedade para a revelação do Messias. Prepararam os corações, prepararam as mentes para o aparecimento do Cristo, daquele que libertaria o povo. Deus vem conduzindo toda essa história. Por isso que quando João aparece, começa um grande burburinho. Aí vem esse homem no deserto. E eles têm em mente as profecias do Antigo Testamento. E agora vem esse homem, batizando um monte de gente. Falam assim, será que é ele? Vamos enviar as nossas autoridades, porque se for ele, a gente levanta ele agora, ele vira o rei, a gente derruba o Império Romano e nós vamos para cima. Agora é a hora. Chegou, o Messias chegou. E eles chegam lá e perguntam para João. Eles chegam lá querendo saber quem João era. E o texto diz que ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Espera aí, como é que o texto está falando que ele confessou e que ao mesmo tempo ele não negou? E aí depois ele disse assim, ele confessou e não negou, ok. Mas depois ele fala uma negativa, eu não sou o Cristo. Espera aí, ele confessou ou ele negou? Confessou ou negou, gente? Trava a gente, né? Por quê? Porque esta confissão de não ser ele o Cristo,
era aquilo que ele apontava para alguém que realmente era. Aquilo não era só uma negação, mas uma verdadeira confissão. E aqui está o primeiro ponto da nossa mensagem, é entender que a nossa identidade também está naquilo que nós não somos. Eu não sou o Cristo. Tenho para mim que essa foi a maior tentação do ministério de João Batista. Não foi o Herodes querendo arrancar a cabeça dele. Não foi o ter que comer os gafanhotos. Andar com aquela roupa, pano de saco e cinza. Não foi. Mas Satanás, em sua tentação ardilosa, de chegar nele e falar, olha, querem te levantar como o Cristo esperado. Querem te colocar como aquele que vai salvar o povo. E, gente, se ele falasse assim, eu sou o Cristo, essa cambada ia levantar ele na hora. Ia fazer, então, tome o cetro. Agora a gente derruba o Império Romano. Vocês já imaginaram o tamanho da tentação que esse homem sofreu? Muitos de nós somos tentados também nesse lado. E a gente vai dizer assim, não, mas eu jamais vou dizer que eu sou o Cristo. Sempre vamos dizer isso. Não, mas eu não vou me colocar na posição de Jesus. Tá bom. Agora pensa com você, quando você prega o evangelho para alguém, quando você discipula alguém, se não tem lá no fundo do seu coração uma necessidade que essa pessoa reconheça o quão espiritual e o quão bom você foi na vida dela. Que não tem no fundo da sua mente, no fundo do seu coração, uma expectativa de que a igreja veja o tamanho do seu serviço para o reino. E de falar, nossa, como esse irmão é espiritual, ele converteu pessoas, ele pregou, ele deu aula, ele fez isso, ele fez aquilo. Olha que grande obra desse irmão. O que nós somos tentados a esquecer é que quem faz a obra é Cristo Jesus. E como a irmã Cleusa disse hoje, nós somos só o jumentinho que ele vem montado em cima. Mas sempre está em nós a vontade de tomar o lugar de Jesus Cristo. De ter aquelas pessoas que eu e você aconselhamos amarradas a nós, ao invés de amarradas a Cristo Jesus. Como eu já conheci pessoas que fizeram um trabalho de evangelismo, converteram as pessoas, e ao caminhar com essas pessoas, você olha que aquela pessoa não está amarrada a Cristo, mas ela está amarrada ao outro, a um guru espiritual, a um guru gospel. Alguém que vai dizer para ela que decisão que ela precisa tomar, e isso afaga o ego, se sente mais espiritual, se sente mais importante, porque aquela pessoa depende dela. Essas tentações sutis de Satanás no nosso meio de entender, de acharmos que o poder da mensagem vem de nós. Quantas vezes somos tentados, até mesmo com singelos elogios, porque a tentação não vem de quem elogia, mas vem do coração cheio de maldade, de um coração que no fundo quer tomar o lugar que não é dele. Quer ser a estrela gospel, como diz o Gil semana passada. Quer ser aquele que tem destaque. Quão grande tentação Satanás nos imerge nisso. Até mesmo quando nós achamos que estamos no serviço do reino. Mas o que a Bíblia nos chama é uma decisão de dizer, eu não sou o Cristo. Não só com palavras como aquele, eu não sou o Cristo. E no fundo pensando, acho que eu bem que posso ser. Não é nesse sentido, mas é dizer assim, olha, glória a Deus pelo que aconteceu, isto é Cristo em mim. E agora, querido, eu não quero que você seja amarrado a mim, mas à palavra de Cristo, ao próprio Cristo revelado. Aquele que traz graça sobre graça, aquele que era antes, aquele que era desde o princípio, aquele que criou todas as coisas e por meio dele foram todas as coisas criadas e sem ele nada existiria. É esse que é o digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de toda a disposição mental, de toda a disposição do coração, de toda a disposição da alma em dizer, ele é o supremo sobre todas as coisas e nós somos só aqueles servos, instrumentos na mão do grande Redentor, na mão de aquele que está fazendo a grande obra de redimir em Cristo Jesus todas as coisas. Glórias a ele, porque ele reina sobre todas as coisas e não nós.
O servo não chega nem perto do mestre. Ele é o verdadeiro, ele é aquele quem deve brilhar na tua vida. Você deve ser um bom marido, para que a sua esposa olhe e não tenha uma admiração exacerbada em cima de você, mas olhe e veja a imagem do Cristo em você. Essa deve ser a motivação sua. Você deve ser um bom funcionário no seu emprego, não para que as pessoas falem que você é o melhor, que você faz e você acontece, mas para que as pessoas saibam, olha, esse é um cristão e ele se comporta como Cristo aqui nesse emprego. Não somos luzes viradas sobre nós mesmos, mas aqueles que apontam para outro. Nós apontamos para outro. A glória não está em nós. E o nosso coração tem que estar firme nessa convicção, mesmo nas melhores obras, mesmo nos melhores trabalhos dentro da igreja, mesmo nos melhores trabalhos fora da igreja, mesmo nos melhores avanços em piedade, o nosso coração tem que estar voltado para apontar a Cristo, porque senão nós vamos vencer diante dos homens, vamos parecer muito espirituais diante dos homens, vamos parecer muito espirituais diante da sociedade, mas vamos cair diante de Deus. Vocês sabem também, tão bem quanto eu, qual foi o pecado de Satanás. Ele quis usurpar o lugar de Deus. Quão grande trevas nós estamos sujeitos se nós cairmos nessa tentação. Cuidado, querido. Mas o texto continua, ele falando, tá bom, se você não é o Cristo, você pode ser o Elias. Vocês lembram quem é Elias? Lembram, sim ou não? Elias é aquele profeta do Antigo Testamento que, diante dos profetas de Baal, acende lá o fogo dele lá, fala assim, acende o altar de vocês e eu acendo o meu aqui. O Deus verdadeiro é o que vai fazer ter fogo. Aí os profetas de Baal tentam lá, não conseguem, e quando Elias vai, cai fogo do céu e varre aquilo. Elias é aquele profeta que orou e não choveu. Elias é aquele profeta que ressuscitou o filho da viúva. Elias é aquele profeta do Antigo Testamento que chamava as pessoas ao arrependimento. Elias era o grande profeta esperado por eles. Mas vocês falam, Elias viveu muito tempo antes do Novo Testamento. Mas aí eu quero que vocês me falem, se vocês lembram, como foi a morte de Elias. Ele foi transladado. Elias foi transladado numa carruagem. Subiu, ninguém viu mais, ninguém sabe onde está o corpo dele. Então eles esperavam o retorno do Elias. Por quê? Abre lá em Malaquias capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4, versículo 4 em diante. Lembre-se da lei do meu povo, do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a maldição. Volta lá para o texto de João. O texto de Malaquias foi escrito muito tempo depois da vida de Elias. E aí você só pode estar falando, então o profeta Malaquias está doido. Ele está falando que depois que Elias veio, Deus vai enviar o Elias de novo. É isso mesmo. Ele falou assim, olha, quando vier o Elias, ele vai fazer um profeta que fosse semelhante a Elias, ele vai fazer com que os corações dos filhos se convertam aos pais, ou seja, aquelas pessoas sejam convertidas, porque senão, quando o Messias viesse, ele derrubaria tudo. Se o Messias vier na bagunça, é isso que o texto está dizendo, olha, se o Messias vier na bagunça, o negócio vai ficar feio pro lado de vocês. Se o Messias vier do jeito que está aí, nossa, vai sobrar para ninguém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, vai levantar um profeta que é semelhante àquele Elias que vocês conhecem bem, e esse vai preparar o caminho.
vai converter algumas pessoas para que quando o Messias venha, o castigo não seja tão pesado assim. Ok? Então eles tinham essa expectativa e perguntam, então se você não é o Messias, você é Elias. E ele responde o quê? Não sou. Agora eu vou pôr uma pulga na cabecinha de vocês. Vai lá para Mateus capítulo 11. Mateus 11, 11. Vamos ler a partir daí. Aqui é Jesus falando, tá? Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Aquele que tem ouvido, ouça. Espera aí, a gente leu em João dizendo que ele não era o Elias. Aí a gente vê Jesus falando que ele era. E agora? Temos um mistério para Sherlock Holmes. Como é que a gente resolve essa situação? Nós entendemos, e posso te dizer, que a sua verdadeira identidade, talvez nem você mesmo saiba. Quem tinha razão nessa história, eu fico de coração com aquele que criou o João Batista. Eu fico com o testemunho de Jesus Cristo. Se ele disse que era o Elias, João Batista era o Elias. João Batista então estava mentindo? Não. Ele não sabia quem ele era. Eu não sou o Elias. Ele respondeu isso porque ele não sabia. Ele não sabia o tamanho do seu ministério. Ele simplesmente foi fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Mas Jesus fala que ele é o Elias. Se por outro lado a gente estava conversando sobre a tentação de Satanás, de nós nos colocarmos como Cristo, temos o oposto, de quando é Deus que nos levanta a posições maiores do que nós imaginamos. O servo humilde é levantado por Deus em uma posição de glória. O servo humilde é levantado por Deus em uma posição de glória. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E um homem com essa disposição, um homem que não tinha pretensão de ser nada, é declarado então por Jesus Cristo. Este é o profeta, este é o Elias, é este que vai converter o coração dos filhos aos pais. Este é o grande homem. Mas o homem em si não tinha. Então você, querido, você não precisa ter a pretensão de saber exatamente quem você é. A tua história vai ser dita e vai ser escrita por Jesus Cristo. É Ele quem dá o veredito final e diz quem você é, para o bem e para o mal. Lembra daqueles que chegarão no dia do Senhor e falarão, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, fizemos curas, fizemos milagres, somos teus servos. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim, eu jamais os conheci. Então, para o bem ou para o mal, é Ele quem vai dar o veredito da nossa verdadeira identidade. Há uma busca desesperada, como eu falei para vocês no começo, em saber quem nós somos, mas na verdade nós somos limitados em nossa própria compreensão de entender quem a gente é. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, que um dia nós conheceremos Ele como somos por Ele conhecidos. Porque agora nós vemos como espelho e nem nós compreendemos aquilo que nós realmente somos e nem temos necessidade, nem pretensão de entender quem nós somos completamente. Se João Batista, e você viu o texto, Jesus falando que entre os nascidos de mulher, ninguém era como João Batista. Então, se você quer ser como João Batista, segura a onda. Ninguém é como João Batista.
Nem ele entendeu completamente quem ele era. Imagine você, eu e você, comedor de arroz, feijão e farinha. Não tem. A verdadeira compreensão não vem de nós. Eu quero que isso tire um peso do seu coração e das suas costas, quando você tem a pretensão e aquele desespero de entender quem você é realmente. João Batista não sabia o tamanho do poder do evangelho que ele pregava. De como aquilo, depois de 2000 anos, João Batista continua falando. Ele era como aqueles homens ditos em Hebreus, que a terra não era digna deles, e que mesmo mortos ainda falam. O que Deus pode fazer na tua vida, através do teu ministério, através do teu serviço, embora pareça simples para você, pode ser grandioso na tua vida. E você deixar um verdadeiro legado, que não vai ser carros, casa, herança, fortuna, mas vai ser o verdadeiro evangelho. Legado que depois da sua morte, alguém apontar, este foi um servo de Jesus Cristo, num nível muito maior do que você imaginava. E chegar diante de Jesus Cristo, e Ele dá a sua identidade, e você fala, Pai, quem eu sou? E Ele fala assim, você é meu servo bom e fiel, entrai no gozo do meu Pai. É esta nossa verdadeira identidade que nós devemos entender, que nós não vamos compreender, mas que um dia o Pai nos dará. Não preciso responder agora, não preciso ter todas as respostas agora. Mas os judeus são insistentes. Ele falou, bem, se você não é Elias, você é o profeta. Perguntaram aí, olha aí o versículo 21. E perguntaram, então você é o profeta? A gente viu, semana passada, os pastores nos exporam que João Batista era um profeta. Era? Sim ou não? Sim. E por que ele responde não de novo? Aí você fala, agora eu já sei, porque ele não sabia. Não, disso ele sabia, mas repara no artigo. Ele é o profeta. Por que o profeta? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 18. Vocês estão vendo como é importante se matricular nas matérias de Antigo Testamento, né? Deuteronômio 18, versículo 15. Deuteronômio 18, 15 diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Isso é Moisés dizendo. Um profeta que fosse semelhante a Moisés. Como assim semelhante a Moisés? Qual foi a tarefa de Moisés? Vamos, um coro. Qual foi a tarefa de Moisés? Libertar o povo. Qual é a tarefa de Jesus Cristo? Libertar o povo. Então eles tinham a promessa de que viria um profeta que fosse semelhante a Moisés. Assim como Moisés trouxe uma revelação do alto, do Monte Sinai, vinda do próprio Deus, esse profeta, assim como ele, traria uma revelação do alto e libertaria o povo. Então eles tinham essa ideia. Está vindo o Elias e está vindo o profeta. Não é um profeta. Não é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Não é esses. É o profeta. Aquele que é distintivo, aquele que é diferente de todos os outros. Aquele que é o prometido. O semelhante a Moisés. E esse João Batista não era mesmo. O profeta semelhante a Moisés é o próprio Cristo. E ele diz, não sou. Nessas três negativas, nós vemos, daquela conversa que eu falei com você, que a sua identidade começa naquilo que você não é. Você não é a última bolacha do pacote, até porque ela vem quebrada, né? Você não é aquela Coca-Cola no deserto. Você não é tão assim, sabe? Talvez não seja tão bonito quanto você acha. Nós temos uma tarefa e uma vida cristã que ela começa com um entendimento sóbrio e real de quem nós somos. Ou melhor, de quem a gente não é. Não estamos aqui para apontarmos os holofotes para nós mesmos, mas estamos aqui para apontar os holofotes para outro, a saber, Jesus Cristo.
E aí eles falaram assim, finalmente perguntaram, versículo 22, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que você diz acerca de você mesmo? Aqui é óbvio, é claro, se você é enviado pelos judeus e você é sacerdote, você é levita, cheio de moral, você vai lá, pergunta para o profeta lá, e o João Batista só fala quem ele não é, e você volta para eles e fala assim, olha, aí o judeu pergunta, e aí sacerdote? O que ele falou? Ele falou que não é o Messias não. Ele falou que ele não é o profeta. Falou que não é Elias. A sociedade, tá bom, então quem ele é? Aqueles homens começaram a entrar em desespero. Fala, pelo menos me diz quem você é. E a resposta de João Batista é bem simples, mas profunda. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. O profeta Isaías, esse texto você lê na sua casa, ele proclama, no capítulo 40, que viria ele mesmo e prepararia os caminhos do Senhor. O povo estava exilado. Presta bem atenção, que essa parte também é um pouco teórica. O povo estava exilado, estava na Babilônia, e voltaria para a sua terra. Só que por essa terra se tinha um deserto, se tinha uma estrada. Então esse profeta, ele iria arrumando a estrada. Ele era a voz que proclamava no deserto, arruma isso aqui, vai, vê direito esse caminho, vamos fazer o caminho direito, porque o povo vai passar. Era uma coisa bem literal. Era a voz que clama no deserto, preparando para o povo passar e voltar para a sua casa. Era a voz que proclamava o retorno do povo, mas que proclamava a libertação do povo. E quem era que libertaria o povo do cativeiro da Babilônia? O próprio Deus. O que João Batista está fazendo e o que João está fazendo é apontar que o ministério de João Batista era preparar o caminho para a libertação que o próprio Deus exerceria sobre o povo. E esse Deus, quem é? Jesus Cristo. É colocando Jesus Cristo no mesmo patamar que Deus. E falando, da mesma forma como o profeta preparou o caminho para Deus libertar o seu povo, agora outro profeta prepara o caminho para Deus libertar o seu povo. E esse era o ministério dele, de pregação, de conversão, para que aquelas pessoas fossem, então, começassem a ouvir, verdadeiramente, você vai ver nos evangelhos sinóticos, verdadeiramente é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. E aquele povo ia se preparando para a chegada do Messias. Esse era o ministério de João. João poderia não saber que ele era Elias, poderia não ter uma compreensão muito clara de quem ele era, mas ele sabia qual era a sua tarefa. Você sabe qual é essa sua tarefa? E você que não sabe, você não vai descobrir através de um guru. Agora eu vou dar os 7 passos para descobrir qual é a tarefa de Deus para a minha vida. Você vai descobrir a tarefa de Deus para a sua vida aqui, nas Escrituras. E à medida que você se aprofundar nas Escrituras, você servindo o povo de Deus, você andando com o povo de Deus, você caminhando no serviço de Deus, então você vai entender qual é a sua tarefa. E a sua tarefa é aquela que são para todos os crentes. Portanto, vão. Pregai o Evangelho, anunciai, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a nossa tarefa. Não precisamos de muito rodeios para dizer quem nós somos. Nós somos aqueles que anunciam Jesus Cristo. A Bíblia fala quem nós somos. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciares as boas obras daqueles que vos tirou das trevas e os levou para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa tarefa. São esses que nós somos. É isso. Não tem grandes rodeios de identidade. Nós somos o povo de Deus, povo eleito, povo escolhido, povo amado de Deus, povo liberto das trevas e transladado para o seu reino de luz. E agora, com uma tarefa de servi-lo, de anunciá-lo, de testemunhar por todos os lugares onde fomos. É isso que nós somos. Nós não somos o Cristo. Você não é Elias. Você não é o apóstolo da era moderna. Nós somos servos de Cristo, que estamos anunciando, não mais a sua vinda,
mas o seu cri, cri. Não estamos mais anunciando a vinda de Jesus, mas o seu que faz assim, ó. Sua volta, o seu retorno. Vamos de novo. Não estamos anunciando a sua vinda, mas o seu retorno. Agora nós vamos aos quatro cantos desse mundo dizendo: Jesus veio, morreu, ressuscitou, reina sobre todas as coisas e voltará para redimir o seu povo uma vez por todas. É isso que nós somos. Não somos o ungido. Até me passou de falar para vocês, quando ele diz eu não sou o Cristo, e a tradução é do ungido, eu não sou o ungido do Senhor. Aí você, só um detalhe, uma cutucada que a gente não pode deixar de dar, João Batista disse que ele não era o ungido do Senhor. João Batista, hein? Tem gente por aí dizendo que você não deve mexer e nem falar contra o ungido do Senhor. João Batista não era, mas esses caras são. Tá bom. Mas a nossa identidade está nisso, no serviço que nós fazemos. A tua verdadeira identidade está no seu relacionamento e no seu serviço com Jesus Cristo. Você não precisa ir atrás de ideologias para definir quem você é. Jesus Cristo diz quem você é. Servo amado de Jesus Cristo. Convocado para as boas obras. E aí o texto vai continuar dizendo que alguns dos fariseus que tinham sido enviados... Gente, lá no começo do texto diz que quem foram enviados? Olha aí o versículo 19 de novo. Os sacerdotes e os levitas. Mas você acha que os fariseus iam perder essa boquinha? A gente conhece os fariseus, né, gente? Eles não iam deixar de ir lá, né? Se vai o sacerdote levita, a gente vai mandar a nossa comitiva também. Deixa aí alguns fariseus junto. E eles são os mais bocudos sempre. E eles indagam. Então, se você não é o Cristo, nem o Elias, nem o profeta, por que você batiza? O batismo já acontecia há muito tempo. As pessoas vinham e batizavam. Só que eles batizavam quem? Os gentios. Aqueles que não eram o povo de Deus. Eles vinham e falavam assim: ô gentalha, essa é a minha tradução de gentil. Gentalha, ô gentalha, vem cá. Batiza aqui porque você é pecador. E o batismo é por arrependimento de pecado. Judeu não precisa se batizar. E aí quando esse João Batista vem, ele começa a batizar os judeus. E aí você vai ver nos outros evangelhos que ele fala assim: você diz que você é filho de Abraão, não vai se apoiando nisso não, viu? Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque até das pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Agora vem você e passa pelo batismo. E aqui eu e você já aprendemos que não há carteirada no meio da igreja. Ninguém pode dizer: eu não preciso disso. Eu não preciso me arrepender, porque o batismo significava o arrependimento dos pecados. Eu não preciso me arrepender. Você sabe quem eu sou? Você sabe qual é a minha história? Como diz lá, antes de você chegar no terreiro, procure saber quem eu sou. Não tem isso no meio do povo de Deus. Isso é em outros lugares. Aqui, o maior servirá ao menor. Aqui, as hierarquias são voltadas de cabeça para baixo. E agora aqueles que tinham proeminência precisam passar pelo arrependimento. Porque diante de Deus, toda vanglória é derrubada a nada. E João Batista ia e batizava esses judeus, demonstrando o arrependimento dos pecados dele. E aí os fariseus falam: tá, que autoridade você tem? Porque ninguém pode vir batizar judeu, filho de Abraão. Você é quem? Se você não é Cristo, não é nada. E ele diz assim: eu batizo com água. E aí a gente já fica esperando, mas entre vocês tem alguém que batiza o Espírito Santo. Ele vai falar isso depois, não é agora não. Ele diz: mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Gente, isso é uma paulada para o judeu. Eles não conheciam o Messias. O Messias estava no meio deles e eles não sabiam quem era. No meio daquele povo, e aquele povo que se dizia espiritual não sabia quem era. Talvez você esteja aqui e você sirva a Deus, esteja na igreja há 5, há 10, há 20, há 30 anos, mas você não consegue entender o agir de Deus no meio do povo.
Talvez você já esteja acostumado com os batismos, com os cursos, com as escolas bíblicas, com as pregações, com as séries de mensagem, mas você ainda não consegue entender o agir de Deus no meio do seu povo. Um dos sinais disso, e eu vou falar o que eu passei na minha vida por muito tempo, que eu achava campanha de missões chata. Ainda bem que só eu passei por esse pecado. Só tem querubim. Mas quando a gente tem esse pensamento, e eu era assim, porque eu não entendia o agir de Deus no meio do seu povo. Via a salvação sendo mostrada ali no telão, salvação chegando a índios, salvação chegando sendo africanos, e aquilo não comovia o meu coração. Porque estava na igreja, mas não sabia e não conhecia o mover e o direcionamento de Cristo. Cuidado, para nós não estarmos aqui falando de Cristo sem entender quando Cristo age. Está aí no meio de vocês, mas vocês, fariseus, mestres da lei, cheio de autoridade, vocês não conhecem ele. Aí ele dá as características. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. O discípulo, as pessoas ensinavam naquela época que o discípulo, eu sou discípulo do Tiago, e aí eu faço tudo o que um escravo faz pelo Tiago. Vai lá, arruma lá um jumentinho para mim, faço tudo, menos desamarrar a sandália deles, porque isso é o papel do escravo. O que o João está dizendo é que eu não sou digno de fazer a pior tarefa que vocês conhecem para um escravo. Esse que vem depois de mim é tão supremo, tão acima de mim, tão glorioso, tão poderoso, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Aquele em quem nós anunciamos é tão cheio de graça e verdade que nós não somos dignos de servir a ele. Nós não somos dignos de sentar nesse banco e ouvir a palavra dele. Nós não somos dignos, muito menos, de subir aqui e falar a palavra dele. Nós não somos dignos de comunhar da ceia do Senhor todo mês. Nós não somos dignos de fazer parte do povo dele. Todos que estão aqui estão na posição de indignos. Somos dignos de nada. Sempre que falo da magnitude de Cristo, gosto de ler Colossenses 1. Abre lá comigo para a gente saber a quem nós estamos falando. Paulo falando acerca de Jesus Cristo. A partir do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? Esse é o Jesus a quem nós servimos. Esse é aquele que vinha antes de João e que agora temporalmente vem depois de João. O Todo-Poderoso, o próprio Deus em carne, no meio do povo, o verbo em nós. Era esse que João estava anunciando. Era esta a identidade. Eu sou o servo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou digno dele, eu sou apenas aquele que anuncia a ele, o Todo-Poderoso, aquele que eu não sou digno de servir e que ele me dá a graça, a misericórdia, o amor e a compaixão para que eu possa fazer parte da sua grande obra nesse mundo. É esse Jesus que nós proclamamos. É isso que nós somos.
Nós somos graciosamente inseridos no grande plano de redenção de Deus. Graciosamente inseridos no grande plano de redenção de Deus. E aí o texto termina dizendo que tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ele coloca essa informação aqui porque lá no capítulo 10 vai voltar para o mesmo lugar. E aí quando a gente chegar no capítulo 10, os pastores aqui talvez façam essa conexão. Que o evangelho vai voltar, Jesus Cristo vai voltar para o mesmo lugar e a mesma mensagem vai ser proclamada outra vez. Mas além disso, o que isso nos aponta é que essas histórias, esses diálogos aconteceram em locais visíveis e reais. Nós não estamos contando a história da carrochinha, meu irmão. Nós não estamos diante de uma mensagem que tanto faz se ela existiu mesmo. Você vai ouvir muito isso. Tanto faz se essa história foi bem assim. O que importa é o meu coração. O cristianismo exige historicidade. Essas coisas aconteceram. Foi neste local, neste período, no período do reino tal, as coisas foram assim, assim e assim. Este homem existiu, falou essas palavras e tudo que está aqui é a verdade do Deus vivo, todo-poderoso e que não pode falhar. Amém? E o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso tirar de ações práticas a partir disso aí? Voltar para alguns temas. Primeiro, saiba que saber quem você é completamente não é tão importante assim. Entender da onde o que vai acontecer na sua vida, quais são os próximos passos, o que vão falar depois de você depois da sua morte, não é tão importante. Isso cabe a Deus. As coisas que nós não controlamos, entregue nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de você. Corra das ideologias e da busca frenética por identidade. Da busca frenética por dizer quem você é por causa dos seus gostos ou por causa das suas preferências. Não entre nessa, querido. Não entre nessa. Outra ação prática. Entenda que eu e você não devemos buscar lugares altos, lugares de destaque, assiduamente. Sabe aquela busca desesperada? Não deve ser o que move os nossos corações. Nós devemos entender que nós não somos a mensagem, nós somos servos da mensagem. O poder não habita em nós. A glória, então, também não deve ser tributada a nós. Nós não devemos esperar recompensa humana. Sabe? A gente espera. Aquela gratidão. Você trabalhou tanto. Foi lá, atendeu o irmão que estava chorando. Você ficou 3 horas falando com aquele irmão. No dia que ele estava triste. Agora que ele está bem, ele nem olha na tua cara. Miserável. Isso não deve abalar tanto o nosso coração. Por quê? Porque o que importa é que Cristo foi anunciado. E que Ele recebeu a glória para si. E a nossa vida vai se resumir a isso. Eu sou a voz que clama no deserto. E por último, busque servir a Jesus Cristo. Ter um relacionamento real com Ele. Para que então você tenha a definição de quem você é. Convicção. Não só decoreba, como eu falei para vocês agora. É fácil decorar. Falar assim, eu sou servo do Deus vivo. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É fácil. Mas que ao falar essas palavras, essa seja a verdadeira realidade do seu coração. É papo de coração. Papo de interior. Que você tenha essa convicção. Eu sirvo a Jesus Cristo. Sou servo dele. Eu acho tão bonito falar servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo. Só isso. Isso basta para mim. Seja satisfeito nisso. Gente, não estava nem programado, mas eu acho que é isso que seria o teor da mensagem. Seja satisfeito em ser servo de Jesus Cristo. Busque ser satisfeito. Ore para Deus. Porque você não é, como eu também não sou satisfeito com isso. A gente quer mais. Quer falar para nossa mãe lá e falar assim, olha,
Pede para Jesus para que quando você reinar, Jesus, um sente à tua direita, outro à tua esquerda. E a gente vai lá e seja cheio de moral. Que no meio da igreja nós somos todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Ore ao Senhor para que você seja satisfeito em ser servo dele. Busque isso numa rotina de vida. Que eu e você busquemos satisfação em ser servo de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra gere fruto no meu coração, gere fruto no coração dos meus irmãos. Que a cada dia mais possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela revelação escrita. Continua a nos conduzir a cada domingo no entendimento do teu texto. E que a gente, Pai, possa ser satisfeito em ser servo de Jesus Cristo. Muda o meu coração para que eu seja satisfeito com isso. E que os meus irmãos também sejam satisfeitos em ser servos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.